Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez no aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a abertura dos trabalhos, pedindo luz e proteção. Vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde deve refletir a vossa pura, santa e bela imagem. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Continuando as bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo, nos coube no dia de hoje falarmos sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nós vamos ler então o item 1, 2 e 3 do Evangelho para que nós possamos refletir. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Estará em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo, e todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que lhe disser, e aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo de 21 e 22. Então, meus irmãos, vamos fazer umas reflexões. Diz-nos Kardec que por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Logicamente, então, ele está condenando a violência, a cólera e toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Às vezes achamos que ofendemos somente com atitudes violentas, mas diz-nos Kardec
no item 4 desse capítulo, que uma simples palavra pode ofender mais profundamente do que qualquer ato violento. Por que será que ele disse isso para a gente? Vamos continuar aqui, vamos ver. Porque toda palavra toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade. Virtudes essas que devem regular ou regular a relação dos homens e a manter entre eles a concórdia e a união. Vejamos então alguns significados das palavras usadas por Jesus. Afabilidade vem de afável e significa agradável, suave no no trato com as pessoas. Significa ser cativante. A doçura significa brandura, suavidade, simplicidade. A benevolência significa boa vontade com as pessoas. A simpatia significa atração entre duas ou mais pessoas pela similitude de sentimentos, de ideias que as caracterizam. Faculdade de participar das penas e dos prazeres de outrem. E não nos esqueçamos que tudo isso são virtudes das quais todos temos como sementes. O importante é que a gente precisa aprender a fazê-las germinar. Do apostolado de Jesus, destaca-se a simpatia por alicerce da pluralidade ou da felicidade humana, pois que simpatia é um derivado do amor. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda ou que não precise desses dois derivados do amor, a simpatia e a bondade. E nós podemos aqui dar uns exemplos. Não são só humanos, mas coisas como os animais, as plantas, por exemplo. Ela precisa do apoio do sol, a solicitude do vento para conservar-se. Os animais, por exemplo, precisam de carinho e termina, desculpem, os animais precisam de carinho e ternura da terra para manter as suas funções. A criança, o jovem, a mulher, o homem, tornam-se infelizes e até enfermos, imagina, se não receberem o calor da bondade e da simpatia por alimentos na sustentação do equilíbrio, da saúde, da esperança e da paz. Jesus, sabendo disso, pois, nos conhece profundamente, muito bem, né? Colocou como base sólida a simpatia e a bondade nos seres, nos seus ensinamentos de vida imortal. Nesses capítulos, o Evangelho nos fala da paciência, da obediência e da resignação. É uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, ou melhor, pelo Espírito Amigo, nos diz o seguinte: paciência é a ciência da paz. Por isso, bem-aventurados os pacíficos, ou seja,
aqueles que trabalham com confiança e tranquilidade em favor da renovação do mundo e das criaturas. A paz deve constituir a meta do ser pensante, que não pode ser afetado em circunstância alguma que possa fazer com que ela desapareça. E a palavra paciência é a sua exteriorização, porque é o mecanismo de que se utiliza a fim de alcançar o objetivo a que se propõe. É conquista individual, através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e pelas descobertas dos objetivos da existência. Transforma-se em caridade quando direcionada aos que sofrem. Quando, com benignidade e trabalhando assim, a resignação que dela se deriva. E o próprio Jesus foi o nosso maior exemplo. De que forma, poderíamos perguntar? Só iniciou, então vejamos bem, Jesus só iniciou o seu ministério quando os tempos haviam chegado e as circunstâncias se faziam propícias. Ele esperou que João o anunciasse. Submeteu-se a todas as situações impostas pelas revelações antigas que o caracterizavam como o Messias. Suportou dor, fome, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, tornando-se para todos nós e para todos os tempos um convite desafiador, transformando-se em exemplo de humildade. E nós queríamos concluir aqui dizendo o seguinte: as lutas, os desenganos não devem nos desanimar ante as tarefas que nos competem desenvolver. Somos espíritos enfermos, em tratamento de emergência nas mãos do Cristo. Ontem, sábado, aliás, nós estávamos falando em São Joaquim, em Orlândia, e uma amiga nossa, que também falou junto com a gente, então ela dizia, achei tão interessante ela falar assim, nós somos pessoas de propósito, o propósito do Cristo para conosco era que a gente aprenda realmente essas lições das bem-aventuranças. E interessante que tanto ele sabia que nós íamos demorar a entender que todas as bem-aventuranças que ele disse lá no Sermão do Monte estão todas no futuro, irão, serão, né? Então, ele sabe, nos conhece profundamente e sabia que nós demoraríamos a chegar a esse ponto da paciência, da resignação, da bondade. Para que conquistemos a paz em nós, ajudemos todos com a nossa cordialidade, com a nossa simpatia, com a nossa paciência e sigamos adiante. Jesus é a rota. Sigamos convictos, tranquilos, compreendendo as fraquezas alheias, o que é difícil, né? Que nós achamos que todo mundo tem que ser forte, né? Quando nós mesmos não nos conhecemos interiormente. Doando o pão da esperança, orando por todos e permanecendo fiéis ao Senhor das nossas vidas, que foi a encarnação de todas as virtudes. Então vejamos, Jesus foi a encarnação de todas as virtudes. Por isso, ele sabe
que todos nós vamos chegar, porque somos irmãos dele. Os menores, lógico, né? Infantis ainda, começando a caminhada, mas ele sabia disso, não é? Por isso que ele colocou as bem-aventuranças todas no futuro. Sempre irão, serão, farão, né? Porque ele sabia que não seria fácil, que isso iria pelos milênios, porque o crescimento é difícil, o crescimento é doloroso, nós ainda temos tantas coisas a aprender. Nós precisamos conhecermos-nos a nós mesmos, e aí nem isso a gente consegue ainda. Imagina conhecer o outro, conhecer o sentimento do outro. Mas não precisamos conhecer o outro porque nós possamos fazer o bem para o outro. Vamos imaginar quando Jesus diz assim: faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você mesmo. E quando nós nos conscientizarmos disso, com certeza nós vamos começar a caminhar aprendendo as bem-aventuranças do Cristo, aprendendo a sermos mansos, aprendendo a sermos pacíficos. Pacíficos vem de paz, então sentiremos a paz interior. E quando sentimos a paz interior, nós a transferimos para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que nos cercam. Então, meus irmãos, que nós possamos realmente entender essa última frase que nos diz o Evangelho. Nós vamos repeti-la para que nós possamos entender. Jesus é a rota. Sigamos convictos, tranquilos, compreendendo as fraquezas alheias. Porque se nós temos tantas fraquezas, porque gostaríamos que eles compreendessem o outro nos compreendesse a nossa fraqueza, por que não compreender a fraqueza do outro? Perdoando, sempre perdoando, né? As fraquezas alheias. Doando o pão da esperança. Sempre. Quando alguém está sofrendo, a gente chega, a gente pode até chorar junto, mas geralmente a gente não tem nenhuma palavra para consolar, para auxiliar. Então nós precisamos doar o pão da esperança. Orando, precisamos orar por todos. E nós precisamos permanecermos fiéis ao Senhor das nossas vidas. Nós precisamos permanecermos fiéis ao amor do Pai e à bondade de Jesus, que é aquele amigo incondicional de todos nós, que está presente na nossa vida todos os momentos, sempre, permanentemente perto de nós. E Jesus foi a encarnação de todas as virtudes. Por isso, meus irmãos, ele não só ensinou, ele vivenciou, ou seja, ele exemplificou, vivendo os ensinamentos que ele tinha que nos passar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir um tanto mais, um pouco mais, sobre as bênçãos de Deus nos enviando Jesus. Que assim seja. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia de aprendizado. Obrigada a todos e que tenhamos uma noite de paz e uma semana abençoada. Não estrague seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. A sua contrariedade não altera a natureza das coisas. O teu desapontamento não faz o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. A sua tristeza não modifica seu caminho. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade. A natureza não dá salto,
a evolução não sobe 3, 4 degraus de uma vez. É passo a passo. E cada dia marquemos um pontinho. André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Boa noite a todos.